Se você presta atenção um por um deles, estuda um por um deles, com a Bíblia na mão e com oração, pensando nos seus conflitos, pensando nos seus problemas, pensando nas diferenças que você tem de igreja, de família, de parentes, de trabalhador empregado e outros tipos de vínculos. Pensando em tudo isso, você vai ver que todas as matérias teológicas que eu tenho ministrado através dos meus vídeos têm tudo a ver com seus problemas. Que se você estuda uma por uma delas, entende por revelação divina, tem um entendimento profundo como aplicar essas teologias aos seus problemas, você vai ver como seus problemas desaparecem rapidamente. Que maravilha chegarmos a esta aula de hoje, que eu titulei A Teologia Ajuda. A teologia realmente ajuda na resolução de problemas e conflitos. Ajuda muito. O problema está em que muita gente ficou na teologia e não avançou para o espiritual, para o celestial, para o eterno. E a pergunta, então, para podermos desenvolver esta ideia do título A Teologia Ajuda, é em que forma a teologia do plano eterno de Deus ajuda na resolução de problemas e conflitos. Vocês sabem já, meus amigos, amigas, que eu não defendo calvinismo nem arminianismo. Também não combato, não persigo, não tenho nada em contra. É melhor que por qualquer outro caminho as pessoas tenham conhecido a Jesus. Aí ficará por conta de cada um que procure chegar a uma maior gradualidade de luz e conhecer mais profundamente a Deus, mesmo que tenham encontrado ao Senhor, ao Salvador, num ambiente de teologia equivocada. Mas, não tendo nada contra, nem perseguindo o diferente, eu venho a propor a teologia do plano eterno de Deus. Porque essa teologia não leva um substantivo, um adjetivo melhor, de uma pessoa, Calvino ou Armínio, não leva nenhum adjetivo, senão que eu digo, e assim a chamo, teologia do plano eterno de Deus. A quem estou engrandecendo aqui? A Deus, que é um Deus sábio, inteligente e poderoso, soberano, que na eternidade passada ele elaborou um plano. E esse plano está se desenvolvendo desde então, nunca parou, nunca vai parar e vai continuar até a consumação desse plano na eternidade futura. Portanto, vamos ver nesta aula em que forma essa teologia de eternidade para a eternidade pode ter algo afim com os seus problemas e conflitos e servir de uma regra, tanto moral como espiritual, poderosíssima, acima de qualquer tipo de problema e conflito, para ajudá-lo naquilo que você está precisando e talvez está procurando desesperadamente encontrar esse caminho. Pois bem, hoje você vai entender que esse caminho do plano eterno de Deus é o único caminho, é o verdadeiro caminho que está na Bíblia para resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de diferença entre pessoas e conflitos. Tem poder suficiente para resolver qualquer um deles. Portanto, vamos ver, então agora eu vou ler algumas coisas que anotei aqui
e vamos ver algumas coisas de maneira precisa e concisa. No entanto, para algumas pessoas deverá ser melhormente explanada. Portanto, ofereço que possam acessar a maiores conhecimentos disto, que vai ser um vídeo até curto, por mais que leve 1 hora, curto, para dizer tudo o que eu tenho para dizer a respeito desta grande verdade bíblica. Vamos então. Há uma diferença entre teologias e o teos. O teos, em grego, é Deus. Portanto, teologia é estudo de Deus, estudo acerca de Deus. Mas há uma diferença enorme, infinita, entre o teos e a teologia. A teologia sempre é limitada, enquanto que o teos é infinito e eterno e ilimitado. Lendo uma porção da Bíblia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 46 ao 49, que diz assim: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Que frase tremenda, tremenda, tem uma carga de conteúdo aí e de significância enorme. E não vamos poder desenvolver numa aula agora de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, não. Mas tenha paciência, que tem muito para aprendermos nesta única frase. Repito a frase: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, nós trouxemos a imagem do terreno quando nascemos na vida humana, não? Assim traremos também a imagem do celestial. Assim traremos também a imagem do celestial. Isso está em 1 Coríntios 15, 46 ao 49. Agora vejamos o que diz Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque, como respondendo para essa primeira questão, que foi apresentada recentemente, agora vem o porquê. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, está falando de Deus, como a sua divindade, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que ninguém tenha uma desculpa e diga: eu não creio em Deus, porque se Ele é infinito, se Ele é eterno, se Ele é celestial, eu nunca fui para o céu, então ninguém pode demandar de mim que eu seja crente em algo que eu não conheço, que eu não fui lá, não conheço, não tenho nenhum contato, nenhuma comunicação com esse mundo etéreo, esse mundo invisível, infinito. Então por que vão requerer de mim que tenha fé? Não, eu sou ateu. Outros podem dizer: eu tenho uma ideia de Deus diferente da sua. E eu quero que você respeite a minha ideia, como eu respeito a sua, porque ninguém viu a Deus ainda. Jesus falou isso, já advertiu sobre essa suspicácia humana. Jesus advertiu, disse, em minhas palavras, disse ele: vocês ouvirão,
pessoas dizendo que ninguém viu a Deus. Mas aqui está Deus, falava Jesus. Aqui está em mim. Se você me veem a mim e me obedecem a mim, estão se conectando com Deus. Portanto, Jesus Cristo, humano, é Deus. É o próprio Deus encarnado num corpo humano que veio de uma virgem pura e não da comunhão entre a virgindade pura com o homem pecador e pecaminoso. Não houve nenhum tipo de contato com o pecado, nenhuma relação com o pecado. Portanto, esse humano é a encarnação de Deus. E ao ser a encarnação de Deus, nós temos quem nos revele como é esse Deus infinito, etéreo e eterno. Claro que sim, temos. Temos a informação certa sobre esse Deus. Portanto, a teologia é limitada, mas Deus não é limitado. Se nós tivermos em conta, primeiro, e usando a teologia, sem fugir da teologia, eu vou falar o segundo, por uns minutos estarei falando algumas coisas que alguém poderá dizer, sim, mas você poderá estar pensando ou dizendo, se você rejeita a teologia, então não tem como conhecer a Deus, nem sequer saber de Jesus Cristo. Mas, veja bem, eu estou respeitando a teologia, porque eu respeito a teologia, eu vou dizer o seguinte, a teologia judaica diz que há um único Deus. A teologia evangélica e cristã diz a mesma coisa, que há um único Deus verdadeiro. Só que a teologia evangélica e cristã acrescenta em 3 pessoas. Mais nada, mas continua crendo que o Deus é o único. Tanto o Espírito Santo é o mesmo Deus, Jesus o Filho é o mesmo Deus e o Pai é o mesmo Deus. É um Filho, é um Deus em 3 pessoas. Portanto, nós cremos praticamente igual que os judeus. Então, partindo dessa base teológica, nós vemos, os cristãos, vemos um Deus capaz de se reproduzir e de se manifestar de diversas maneiras e cremos que realmente ele se manifestou em um corpo humano chamado Jesus e cremos que ele se transformou ao ponto de voltar a ser espírito como antes, porém com toda a humanidade já remida por Jesus Cristo nele e veio a morar dentro do coração dos crentes. Nós cremos nesses processos porque temos a visão cristã de um só Deus, portanto, no entanto, em 3 pessoas. Então, nós estamos, os cristãos evangélicos, estamos tendo toda a possibilidade de conhecer ao Deus tal qual é e comunicar às pessoas como é esse verdadeiro Deus uno e único do judaísmo. Nós podemos decifrar e detalhar em miúdos todos os detalhes desse Deus uno e único dos judeus, porque somos cristãos evangélicos. E o contrário não pode ser dado. Ou seja, um judeu não pode explicar a Trindade porque não crê na Trindade. Crê no mesmo Deus, mas crê que esse Deus é limitado e que é misterioso, que é eterno. Tudo bem, até aí vai bem. Mas quando diz o judaísmo é etéreo, e não podemos chegar a ele, porque ele é um mistério. Que ele venha morar dentro de nós, isso não existe, diz o judaico. Então, se eles têm uma limitada visão desse Deus uno e único, mesmo que certa, porque está crendo exatamente como está na Bíblia, mas é uma visão limitada porque descrê que Deus pode se multiplicar em 3 pessoas, mas sendo o mesmo Deus.
como a água. A água pode ser vapor, líquido e gelo. E é a mesma água. E daria outros exemplos. Então, se isso é tão prático, é o que está dizendo Romanos quando lemos no capítulo 1, versículo 20. Vou repetir para vocês. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, as pessoas que não creem, possam ficar inexcusáveis. Então, não há excusa, não há desculpa, porque Deus realmente se manifestou nas coisas. Está tudo manifesto nas coisas. Portanto, se Deus já se manifestou nas coisas, Deus também se manifestou na teologia, que é uma coisa. Deus está em todos os lados. As teologias bíblicas revelam, de fato, a Deus. Mas há uma deficiência na teologia, há uma deficiência por carecer da dimensão espiritual. Que viram que quando eu li a primeira parte da Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, diz que o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Com isto está dizendo a palavra de Deus que nós precisamos da dimensão celestial. E essa dimensão celestial só nós conseguimos tendo comunhão com Deus, intimidade com Ele, uma profunda e amplo relacionamento com Ele a diário. É aí quando nós temos um acréscimo na nossa teologia, do entendimento intelectual para o entendimento espiritual, que é superior. Tendo essa comunhão, nós vamos chegar a ter revelações e entendimento de Deus que as coisas não nos dizem. Ou nos dizem e nós não percebíamos, não víamos, não entendíamos. Estão aí. Quantos viram o gelo, a água e o vapor, talvez no mesmo dia, e disseram, olha que interessante, há vapor, que aqui no Brasil é cerração, no espanhol é bruma, talvez no mesmo dia tinham tudo na mão e disseram, olha que interessante, o vapor, este copo d'água e esta caixinha com gelos que eu recém tirei da geladeira. É a mesma água, em 3 formas diversas. Talvez vejamos certas coisas como essa e não temos tido o discernimento espiritual para entender, olha só, não será que isso está revelando Deus? Que Deus pode se manifestar em diversas formas? Tem gente que fica bitolado na teologia e não conhece a Deus, conhecendo tanto da teologia. Mas por quê? Porque falta a dimensão espiritual para eles, a dimensão celestial. Vejamos outro ponto. A teologia, a filosofia, a antropologia e a metafísica, principalmente essas ciências, provém da ontologia. A ontologia é uma ciência que diz respeito a o ser enquanto ser. É assim a definição. A ontologia é a ciência do ser enquanto ser. Enquanto há um ser
vivente, a ontologia entende. A ontologia não entende as coisas materiais, mas entende as coisas viventes, as coisas que têm vida. Isso é a ontologia. Quando surgiu a ontologia, é a primeira ramificação que ou a própria espiritualidade da ontologia, vista antes de considerar-se ontologia ou vista depois, como queira, porque isso é discutível ainda. Mas essa espiritualidade da ontologia entrou numa questão de discussão entre os sábios. Se foi a teologia a primeira ramificação ou foi a filosofia. Até tem uma rama da ciência que considera que não foi nem a teologia, nem a filosofia, senão a metafísica. Seja que a primeira ramificação ou expressão da ontologia fosse a metafísica, seja que fosse a teologia, seja que fosse a filosofia, o certo é que quando vamos estudar estas ciências, principalmente as três, metafísica, filosofia e teologia, elas têm tudo em comum, ou quase tudo em comum. Tem muito em comum. E quando tem tanto em comum, nós percebemos que realmente vem de uma mesma fonte, a ontologia, que trata do ser enquanto ser. Finalmente, outra ramificação é a antropologia, mas a antropologia já estuda o modo de vida dos seres vivos, os lugares onde vivem, o habitat de cada ser, de cada tipo de ser vivo, humano, aves, animais, répteis e também de campo, por dizer de alguma maneira, não lembro tudo. Bom, então, veja, a antropologia estuda toda essa questão de habitat, de cultura, de costumes, uma série de detalhes muito necessários para entendermos as civilizações passadas, as contemporâneas e as futuras. É muito interessante e necessário estudarmos antropologia. Enquanto que a filosofia, ela fica na dúvida. Há muitas filosofias e muitas delas são boas. Mas a Bíblia, em Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz que nada vale a filosofia se vai desestimar a Cristo. Olha só, se vai desestimar a Cristo, a filosofia não vale. Mas se ela honra a Cristo como a expressão desse Deus infinito, etéreo e eterno, então ela é válida. Então, quando a filosofia honra a Cristo como a encarnação de Deus, ou seja, a Bíblia não pede muito para a filosofia. A Bíblia não pede, a filosofia boa e verdadeira é aquela que reconhece Deus infinito. Não, diz que a filosofia boa é aquela que reconhece a Cristo, que é Deus encarnado no ser humano. Como Deus é inteligente, não? Tremendo, tremendo. Então, com isso, estamos diante da possibilidade de que haja filosofias que não nos sirvam. Claro, temos a liberdade de escolher. Se não exaltam a Cristo, nós não deveríamos utilizar essa filosofia. Olha, eu vou tocar um ponto entre parênteses, mas não vou desenvolver para não ofender ninguém de vocês. Um ponto político.
A direita é uma filosofia. A esquerda é outra filosofia. Qual delas exalta Cristo? Nenhuma. Nenhuma. Porque a direita adora a Mamon. E Cristo disse que quem adora Mamon não pode dizer que me ama a mim. E quem me ama a mim, me adora a mim e aborrece a Mamon. Mamon no grego não é somente dinheiro. Nem é dinheiro. Mas é o amor ao dinheiro, o amor ao poder, a dominar e o amor à fama. Isso é Mamon. E Cristo disse claramente, há um antagonismo radical entre Mamon e eu. Vocês devem escolher. E a direita adora Mamon. E a esquerda adora o Deus chamado ateísmo. Então nenhuma dessas filosofias serve para o cristão. Por quê? Porque vão contra Cristo. Agora, tem um detalhe. Alguém de vocês pode dizer, sim, mas tal presidente crê em Deus. Jesus disse claramente em São João capítulo 14, versículo 1, tudo bem, vocês dizem que creem em Deus, está tudo bem. Amém por isso. Cristo não discute com ninguém que diga que eu creio em Deus. Eu também não, eu aprendi com Cristo. Não é coisa minha, não é bondade minha, não é covardia. Eu não gosto de discutir e não vou discutir, porque não me pertence e não serve para nada. Temos que defender a verdade e mais nada. E Cristo disse, tudo bem, vocês dizem que creem em Deus, então creiam em mim, que estão fazendo? Creem em Deus e me rechaçam a mim, que eu trouxe a Deus para a terra. Eu o represento, eu o expresso, eu o contenho na terra. Então, que fique claro, entre parênteses eu falei que não vou me explanar nisto, que ambas filosofias são contra Cristo. A Bíblia, terceiro ponto, é integral em tudo. A Bíblia usa a gematria, de Gênesis a Apocalipse. Usa muito essa ciência, que não é reconhecida como ciência por todo o mundo, mas é uma ciência judaica. E esta é uma ciência boa, que alguns abusam para o mal e fazem tão complicada que terminam distorcendo o seu poder, sua capacidade, sua funcionalidade correta. A gematria é o estudo do significado dos números. A Bíblia está cheia de um monte de vezes. Nas coisas mais etéreas, mais infinitas que a Bíblia revela, usa muito um. O 3. O 2 já não. O 4 também não. O 5, algumas vezes, 5. O 6, algumas vezes, 6. E também aí está os 3 vezes o 6 como o número do anticristo. Mas o 7 abunda em toda a Bíblia, que significa compleção, perfeição, algo completo e perfeito. E Deus é esse número 7. Deus é o número 7. E a Bíblia, ela é inteligente e é sábia, porque é a mente desse Deus completo. É a mente do 7, a Bíblia. E por isso que ela é inteligente.
E no uso do 3 é bastante, o uso do 3, pelo, melhor dizer assim, é profuso. Está em muitas coisas, em muitíssimas coisas. Por exemplo, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano foi criado à imagem de Deus, portanto é triuno, corpo, alma e espírito. E há muitas outras trindades dentro da Bíblia, porque a Bíblia é integral. Ela é perfeita, ela é completa. Nós cremos nisso e nós temos matemáticas estudadas dentro da Bíblia que são impecáveis. Vou contar para você de uma que eu ouvi alguns pregadores, principalmente chamados profetas, e esses profetas, pelo menos no que eu conheço da palavra de Deus, não são profetas. Não digo que não hajam profetas, tem muitos, haverão muitos, mas esses dos quais eu estou me referindo agora, que falaram essas besteiras que vou mencionar agora em seguida, não são profetas. Sabe qual é a besteira maior que eu já ouvi dos profetas? Esta. Creio que é Isaías 37, que fala de Ezequias, que o profeta chegou lá e disse que prepare suas coisas, arrume sua casa, porque tinha que partir. E o cara deu volta, uma vez que saiu o profeta, deu volta na sua cama para o lado da parede e se largou a chorar. E clamou a Deus para que desse um pouco mais de vida. E esses profetas, sabe o que disseram? Que eu ouvi, talvez você também. Disseram que Deus mudou de ideia porque o homem, quando se arrepende, faz com que Deus mude de ideia. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não muda de ideia nunca. O Deus da Bíblia tem um plano eterno e ele leva ponto por ponto esse plano sendo desenvolvido constantemente, por toda a eternidade está sendo desenvolvido, ou melhor, dentro do tempo está sendo desenvolvido esse plano eterno, e quando termina o tempo, vai se concluir esse plano, e depois da conclusão do tempo, ainda o cosmos vai continuar existindo, e vai continuar existindo pessoas redimidas para viver a eternidade com Deus, e vai haver outros eventos na eternidade futura. E como Deus é esse infinito e vive, ele próprio elaborou um plano eterno, não vai desobedecer seu próprio plano. Ele próprio obedece esse plano, arrisca. Portanto, Deus não muda nada. Isso é mentira dos falsos profetas. E quando eu soube disso, ouvi 2 vezes, pelo menos, diferentes profetas, eu me botei a estudar dentro da Bíblia esse caso. E sabem uma coisa que eu descobri? Que entre 13 e 15 anos a média seria 14, ou melhor, entre 13 e 16 anos. E a média seria 14,5, 15, 14. Entre essas duas cifras, esses dois números, é comum que toda a Bíblia tenha essa diferença em termos de datas. É comum.
Não porque a Bíblia tenha defeito, senão porque a matemática daqueles tempos não era tão exata como a de hoje. A de hoje. Mesmo assim, a de hoje tem gente provando que não é exata. E eu estudei muitas vezes essa questão e fiquei com dúvida. A matemática de hoje parece não ser exata como deve ser. Alguma coisa está faltando ou está sobrando para que não seja exata. Mas antigamente era pior. E está provado, tanto nos estudos dentro da Bíblia como fora da Bíblia, que toda data que se possa mencionar ou estabelecer para eventos do passado teria uma diferença entre 3 a 5 anos de erro. Uma margem de erro entre 3 a 5 anos de margem de erro. Tanto na matemática fora da Bíblia como na matemática dentro da Bíblia. Isso existe. E sabem o que eu descobri? Que Deus prometeu dar a Ezequias 15 anos mais de vida para pôr em ordem a sua casa. Descobri que Ezequias foi um extraordinário governante, mas não se importava das pessoas. Aí está o caso. Não se importava das pessoas. Fazia ruas bonitas, parques, bosques enfeitados, iluminados, edifícios suntuosos. Fazia tudo o que é coisa material para os olhos das pessoas e tem abandonado até a própria família. Ele não se ocupava de fazer um governo pelo povo e para o povo. Ele se preocupava do capital, das coisas materiais, das coisas que dão satisfação para os mais ricos. Olha que coisa linda, olha o que fez nosso presidente, nosso governador, nosso intendente. Ele se preocupava disso e deixou de se preocupar da família e dos amigos e das pessoas. Então, quantos anos ele esteve governando? 15 anos. Então ele precisava 15 anos para recuperar a sua confiança com a família e com as pessoas, voltando para casa a cuidar da esposa e dos filhos que tinha de cuidado. Esse é o segredo. Que coisa linda, não? Eu descobri com versículo e tudo dentro da Bíblia que tenho num estudo guardadinho por aí. Mas com isso eu quero dizer que a Bíblia é exata. Tudo que a Bíblia diz, mesmo números que parece que não tem vida na Bíblia Sagrada. E tudo tem uma razão, tem uma motivação e tem um porquê, ou um para quê, um poder, um propósito. Em tudo há um propósito na Bíblia. E se tem até propósito a Bíblia e a palavra de Deus, os números dentro da Bíblia, tudo isso tem até propósitos eternos, de salvação eterna. Não vai ter conteúdo dentro dos números e das coisas materiais e abstratas. Não vai ter ali dentro da Bíblia uma significância, uma importância, um propósito para resolver seu problema pequenininho? Claro que tem. O Deus grande também é pequenininho. Ele é grande, mas ele se faz pequenininho por amor, para nos ajudar, para nos tomar da mão e nos levar para frente. Portanto, tudo que eu venho dizendo, ensinando dentro da Bíblia, mistérios tremendos que estou revelando nos diversos vídeos, tudo isso, se você presta atenção um por um deles, estuda um por um deles, com a Bíblia na mão e com oração, pensando nos seus conflitos, pensando nos seus problemas, pensando nas diferenças que você tem de igreja, de família, de parentes, de trabalhador empregado e outros tipos de vínculos. Pensando em tudo isso, você vai ver que todas as matérias teológicas que eu tenho ministrado através dos meus vídeos
tem tudo a ver com seus problemas. Que se você estuda uma por uma delas, entende por revelação divina, tem um entendimento profundo como aplicar essas teologias aos seus problemas, você vai ver como seus problemas desaparecem rapidamente, porque você está preparado intelectualmente e está conceituado adequadamente em todo o contexto, em todo o ambiente em que o problema está. O problema é como o ponto de um alfinete, mas todo o seu contexto é tanto físico, psicológico como espiritual. E isso temos que entender, porque se o seu problema é pequenininho ou é muito grande para você, mas você vê esse problema dentro do contexto físico, almático ou psicológico e espiritual, em totalidade dessa perfeição que tem a Bíblia no número 3, então você vai encontrar solução para todo problema que tiver, por muito grave e perigoso que seja. Eu tenho tido experiências na minha própria vida e com pessoas a quem eu ajudei. Por exemplo, pessoas que foram comigo ao juizado e tinham que resolver um problema, estavam assustadíssimas, pensando agora podemos ficar presos. Eu disse, não vão ficar presos. Eu vou ajudar vocês, vocês não vão ficar presos. Porque a justiça injusta dos homens levaram a um extremo esta situação, que é um extremo equivocado, um extremo mentiroso, enganoso, para tirar dinheiro das pessoas. Mas a verdade eu conheço, portanto, eu vou defender vocês e vocês não vão ficar presos. E para a alegria deles, quando eles saíram dali, saíram com aquele perdão, como é que se chama em português a palavra, até em espanhol esqueci, estes dias usei essa palavra, saíram dali perdoados pela justiça, mas eles sabiam que não era perdão para eles, porque eles não tinham cometido esse crime que queriam atribuir a essa pessoa. Eu tenho visto. Isso funciona, porque temos que saber qual é o contexto no qual está vigorando o problema. Vou contar rapidinho. Em Laje, Santa Catarina, a Igreja Católica tinha um lar de crianças grande. E um dia andava um velhinho, baixinho, cabeça branca, tocando campainha em tudo que é casa, e com umas pastas. E eu fiquei olhando, pensando, quem será ele? O que será que ele faz? E eu via que ele saía conversando em voz alta, gritando, levantando a mão, jogando beijos. Eu disse, que estranho isso. E quando chegou na minha casa, ele disse, eu sou da Igreja Católica, eu venho porque estamos organizando a comissão diretiva aqui do bairro, e falou todo o seu discurso. E eu, sem querer, sem saber, ele começou a contar, a perguntar sobre mim. Eu disse, eu sou o pastor desta igreja que está aqui, do lado. Ah, disse, que bem, ele todo simpático, sorridente. E daí eu contei que tínhamos um trabalho de crianças, que cuidávamos de crianças, administrávamos suas vidas, suas famílias, e províamos para elas roupa, calçado, estudo, tudo isso. Fui contando, e daí ele meio que mudou de assunto e foi embora. Poucos dias depois, houve uma denúncia no juizado me chamando a mim. E eu leio o texto do juizado e vejo que é o juizado de menores, de pessoas, de crianças e adolescentes. E eu entendi o que aconteceu. Ninguém me disse.
porque naqueles dias eu passei por frente da capela católica que ele disse que ali ele trabalhava. Ele não me contou o que era, eu vi um movimento de criança, eu perguntei por ele e me disseram, ele é o diretor aqui. Ele tinha um lar de criança que nem nós. O nosso não era nem um lar de criança, era um trabalho de final de culto, mais nada que nós nos dedicávamos às crianças. E aí entendi, uma perseguição porque nós estávamos fazendo o mesmo trabalho que eles, e eles queriam fazer uma competição ao ponto de levar-nos à derrota, de alguma maneira. E sabe o que eu fiz com o juizado? Mandei uma carta, documento, dizendo, contando minha história, o que eu fiz na Argentina e para passar para o Brasil, tudo o sacrifício que foi. E eu disse na minha carta, eu estou aqui para abençoar o brasileiro. E o Brasil, eu não estou aqui para fazer danos ao brasileiro. Eu estou aqui todo o tempo, já há anos que estou no Brasil, sempre abençoando as pessoas do Brasil. Portanto, eu não tenho nenhuma culpa, nenhum crime, nenhum delito na minha vida. Por isso, eu não vou me apresentar. Eu disse naquela carta, porque eu não tinha culpa nenhuma. Não me apresentei, o juizado, os anos que ainda ficamos ali, nunca me molestou, e até o dia de hoje são como 2 décadas, pelo menos, não lembro bem, sim, mais ou menos 2 décadas, nunca o juizado me incomodou, nunca. Ou seja, que alguém muito inteligente ou motivado pelo Espírito Santo entendeu que não deviam mexer comigo. E fiquei livre da perseguição, totalmente. Meus queridos amigos e amigas, a Bíblia é perfeita. E tudo que você está aprendendo comigo, mesmo que seja assim, muito estendido em histórias e comentários, mesmo que seja assim, preste atenção. Eu posso lhe ajudar em tudo que é problema. Qualquer tipo de problema. Eu não posso ajudar com dinheiro. Eu não posso ajudar, talvez, em outras áreas. Mas eu posso lhe dar chaves, ensinar e orar por você e transferir a você a autoridade de Deus e infundir o poder de Deus em você por minha oração autoritativa, porque tenho uma moral atrás me respaldando. Eu tenho tudo para ajudá-lo a você a resolver seus problemas e aprender a ser alguém que resolve os problemas dos outros também. Valeu?